Depois de amanhã já acontece o SummerSlam. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, a rivalidade de Roman Reigns contra John Cena foi uma das coisas que mais me decepcionaram na história da WWE. Antes de eu explicar isso para vocês, eu peço que vocês deem um like caso vocês gostam desse tipo de vídeo simples, mas opinativo e, acima de tudo, sincero. Tá bom? Então, além do like, deixem aqui nos comentários se vocês concordam com aquilo que eu vou dizer ou se não, tá? É válido as opiniões. Na verdade, esse vídeo é meio que para falar sobre as minhas desilusões. Porque Cena contra Reigns é uma Dream Match, uma Dream Feud, uma rivalidade dos sonhos, desde a época que o Roman Reigns se sagrou como um top guy da WWE. Eu me lembro que eles tiveram uma rivalidade em 2017. Eles se enfrentaram no No Mercy. E naquela época, eu achei que aquela rivalidade estava grande demais para um palco pequeno demais. A rivalidade em si, apesar dos pesares, foi muito boa. As guerras de promos eram ótimas. Os desafios que um fazia para o outro eram sensacionais. Quem não se lembra deles sempre enfrentando adversários diferentes toda semana? Aí um sempre zoava o outro, ó, você teve dificuldade, hein? Você teve dificuldade, eu não teria e tal. Então, era uma coisa legal de se assistir. Até mesmo com o Roman Reigns ainda despreparado naquele momento, ele ainda não tinha uma boa mic skill, com aquele segmento lendário, onde o Roman Reigns esquece aquilo que ele tinha para dizer, ele ainda assim conseguiu fazer uma boa promo. Os argumentos que os dois tinham naquela rivalidade faziam sentido. Era tudo o que os fãs acreditavam. O John Cena de fato representava aquela parcela de fãs que achavam que o Roman Reigns era uma cópia barata dele mesmo. O Roman Reigns representava de fato aquela parcela dos fãs que acreditavam que o John Cena enterrava pessoas. Então, foi uma rivalidade prematura, que aconteceu mais rápido do que deveria, com um palco pequeno, mas bem feita. Eis que anos depois, quando o John Cena já não é mais um lutador que luta full-timer dentro da WWE, que as suas aparições já estão cada vez menores e do outro lado, nós temos um Roman Reigns muito mais preparado, muito mais à vontade, com um personagem muito mais estabilizado. Roman Reigns contra John Cena para o SummerSlam se tornou uma rivalidade dos sonhos. Eu mal podia esperar para ver essa rivalidade, nem tanto a luta, mas a rivalidade em si. Porque agora o Roman Reigns estava mais do que pronto. Agora o Roman Reigns estava mais do que estabilizado. O Roman Reigns nunca teve tão pouco hater como ele está tendo agora. O Roman Reigns nunca foi tão bem aceito como ele está sendo agora. Ele se encontrou com esse seu personagem de heel. E o John Cena, claro, o mestre em promos, ele é o grande John Cena. Então, todo mundo estava com uma expectativa muito alta para essa rivalidade. Não é à toa que o público quase destruiu o estádio quando o John Cena finalmente fez o seu retorno, interrompendo o Roman Reigns logo após a vitória que ele teve sobre o Edge. Mas o que a gente teve de rivalidade? Quase que nada. Quase que nada. O John Cena interrompeu o Roman Reigns naquele momento que eu acabei de citar e depois desafiou o Roman Reigns num show do Monday Night Raw, na qual o Roman Reigns nem está. O Roman Reigns negou o desafio do John Cena, fazendo uma promo muito boa, que foi a melhor coisa que teve nessa rivalidade. Ele não aceitou o desafio do John Cena. O Finn Balor se envolveu porque até agora ninguém entende. O John Cena não convenceu o Roman Reigns a aceitar o desafio dele. Ele assinou um contrato no qual quem teria que assinar era o Finn Balor, ou seja, ele descaracterizou um pouco do personagem dele e isso nem sequer foi explorado. Teve uma semana que o John Cena sequer apareceu. O Roman Reigns, por muitas vezes, parece que estava mais envolvido com o Finn Balor do que com o próprio John Cena. O John Cena sempre se envolvia em contato físico, sempre em dark matches, que são aquelas lutas que são exclusivamente para o público das arenas. E ele e o Roman Reigns tiveram a primeira troca de palavras face to face no SmackDown da semana passada, que descaradamente tentou a todo custo pegar aquela parcela de fãs que se acha muito inteligente, mas não teve nada para mostrar de novo.
as coisas ditas foram coisas que já foram ditas antes várias e várias vezes. O John Cena dizendo que o Roman Reigns é uma cópia dele. O John Cena dizendo que a WWE chamou ele porque o Roman Reigns não estava sabendo fazer o que tinha que fazer direito. O Roman Reigns dizendo que o John Cena agora é de Hollywood, citando a Nikki Bella, falando que o John Cena é a mesma coisa de sempre. Até a piada lá da posição sexual lá é a mesma. Aí o John Cena com aquela coisa de, eu não preciso provar nada, só preciso fazer o pin em você, 1, 2, 3, falou isso umas 578 vezes. E para disfarçar um pouco disso, como eu mesmo disse, eles estavam tentando conquistar aquela parcela de fãs que se acham muito inteligentes. Então, por exemplo, o John Cena falou que o Roman Reigns foi o responsável por quase arruinar a carreira do Seth Rollins e foi responsável por chutar o Dean Ambrose fora da WWE. Isso faz sentido? Nenhum. Mas aqueles fãs que sabem que o Moxley é tratado com a WWE ficam, nossa, que segmento foda, ele citou o Dean Ambrose, nossa. Aí ele faz uma referência àquele beijo, o Goodbye Kiss que o CM Punk fez naquele Money in the Bank de 2011, uma coisa que ele jamais faria, ele jamais venceria o título, ele jamais sairia assim, mas as pessoas ficam, nossa, uma referência ao CM Punk que tá embrigado com a WWE, nossa, mas que segmento foda. Mas não, tudo que foi dito já foi dito e essas referências são gratuitas só para enganar as pessoas. Conteúdo mesmo não tem nenhum. Não tem a autenticidade que a rivalidade passada teve. Entenderam? Não é a mesma coisa. É totalmente diferente. O próprio John Cena, que eu sempre gostei dele em promos, ele parece claramente que está se divertindo. E no mau sentido, na atuação dele, eu sinto esse divertimento dele. Ele não está agressivo. Entendem? Então, eu sinto como se as coisas não fizessem muito sentido. Eles disseram na internet que eles não estão ensaiando as promos, que estão sendo lá de improviso, que é uma coisa boa. Mas essas linhas sem sentido, como o que John Cena fez em relação ao Ambrose e coisas do gênero, por mais que seja de improviso, não significa que sejam bem-vindas, porque serve só, como eu disse, para enganar aquele fã que gosta de achar que é mais inteligente do que parece. Aquele fã que quando a AJ Lee ou a Michelle McCool entra, se acham inteligentes demais porque gritam Undertaker ou CM Punk, porque eles mostram que eles sabem que elas são casadas. Sabe aqueles fãs que só porque sabem das notícias da internet acham que são extremamente inteligentes, só que são facilmente manipulados. Então, está sendo uma rivalidade vazia, que se aproveitou da expectativa, do desenvolvimento da rivalidade está acontecendo em outro núcleo, é o Roman Reigns e Finn Balor, e na hora do vamos ver, é tudo a mesma coisa. É tudo igual. Então foi uma rivalidade que me decepcionou muito e que agora a única esperança que eu tenho é que o combate seja interessante e que a vitória seja do Roman Reigns. Eu, sinceramente, nessa altura do campeonato, não tenho vontade de ver o John Cena acabando com esse reinado sensacional do Roman Reigns só para se tornar 17 vezes campeão mundial e perder o título na primeira defesa. Não é isso que eu quero e espero sinceramente que não aconteça. No mais, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que é uma rivalidade que eu esperava muito e para mim não entregou nada. Bem abaixo das expectativas, e sim, era justo criar expectativas para essa rivalidade, sim, porque aconteceu num sítio bem menor, aconteceu quando o Roman Reigns estava bem pior do que é hoje e se saiu muito melhor do que foi, tá? Então essas são as minhas impressões, queria saber de você, se você concorda ou se você discorda. Não se esqueçam, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo, pessoal, muito obrigado por assistirem tudo, até a próxima e tchau!